Aleluia, louvado seja Deus por essa noite de oração, por esse tempo que nós nos desligamos de tudo para oferecer ao Senhor nossas súplicas, nossas intercessões. Vamos começar nessa noite declarando ao Senhor que a Ele é a glória, porque os dias podem ser maus e difíceis. Nós, teus filhos e filhas, podemos declarar que a Ele a glória, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Aleluias, aleluias. Porque dele, por ele
Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bênção, né? Estarmos aqui nessa terça-feira, podendo nos reunir, óbvio que cada um nas suas casas, né? Mas continuamos em comunhão, né? Porque temos o mesmo Deus, somos templo do Espírito Santo, então o Senhor, Ele está conosco, né? Onde nós estivermos, né? Então, por isso que nós podemos dizer que permanecemos unidos, né? Mesmo em meio a essa situação. Convido os irmãos, então, a abrir vossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, começando pelo versículo 15, aliás, Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. Esse texto fala sobre os falsos profetas, né? Aqui é o próprio Jesus falando sobre os falsos profetas. Versículo 15: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 18: Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que o Senhor possa completar em nossos corações a tua palavra nesta noite. Em meio a esse mundo que nós estamos vivendo, né? Nós temos visto muitas pessoas falando em nome de Deus, né? Isso sempre aconteceu, tanto é que Cristo já naquela época já alertava sobre os falsos profetas, né? E é óbvio que esse texto ele é atemporal, então ele vem em todos os tempos. Mas talvez nós estamos vivendo em um tempo em que essas pessoas têm ganhado muita visibilidade, também por causa dos nossos meios, né? Tecnológicos, né? Internet. Então, essas pessoas que falam em nome de Deus têm ganhado muita visibilidade. Quando essas palavras vêm de fato provenientes do Espírito Santo, isso é um ponto positivo. Mais pessoas têm ouvido falar sobre a palavra do Senhor, mais pessoas têm sido alcançadas com a palavra de Deus, e creio que mais pessoas também têm se convertido ao Senhor. Mas infelizmente nós vemos aqui que Cristo já nos alertava que muitos falavam e iriam ainda vir a falar sobre Deus sem de fato serem inspirados pelo teu Espírito Santo. Hoje nós vemos muitos cenários em que muitas pessoas que dizem em nome de Deus são inspirados por outros fatores que não a palavra do Senhor. São inspirados por outros fatores que não o Espírito Santo de Deus. São inspirados por princípios próprios, por interesses próprios, interesses políticos, interesses religiosos, interesses financeiros, que nada tem a ver com a palavra de Deus. A primeira maneira de nós nos protegermos dessas situações é conhecendo a palavra de Deus. E ao conhecer a palavra de Deus, e mais especificamente o capítulo 7 de Mateus, nesses versículos que foram lidos, nós aprendemos com o próprio Jesus Cristo a identificar aqueles que realmente falam em nome de Deus ou não. Isso é muito importante porque
nós, como cristãos, buscamos sempre uma vida de relacionamento com Deus. Então nós sempre falamos com Deus, mas também queremos ouvir a voz dele. Mas, como boas ovelhas, nós temos que saber identificar a verdadeira voz do nosso pastor. E aqui Cristo dá uma boa dimensão. Ele cita 2 vezes nessa passagem, vocês podem perceber nessa tradução, que pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. E a palavra de Deus também nos fala quais são esses frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo de Deus? Como aqui vem dizendo que você conhece a árvore pelos frutos, né? E aqui ele dá o exemplo tanto das uvas, né? Quanto dos figos. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não dá, né? Se você percebe que uma árvore está dando manga, logo você já percebe que ela é uma mangueira. Você percebe que uma árvore está dando abacate, você já sabe, logicamente, que ela é uma abacateira. Assim também, nós devemos entender e perceber com relação às pessoas. Aqueles que geram frutos do Espírito Santo, logo estão falando inspirados no Espírito Santo. Aqueles que geram frutos que não provêm do Espírito Santo, logo não são árvores do Espírito Santo, ou seja, não estão falando inspirados pelo Espírito Santo, mas talvez por eles mesmos. E isso é muito importante, que nós possamos fazer esta separação naquilo que é pregado, naquilo que nos é dito. Mas como conhecer quais são esses frutos? Nós podemos, na própria palavra de Deus, entender através do livro de Gálatas 5, 22 e 23. Vou dar um tempinho rápido aqui para os irmãos que possam abrir aí em suas Bíblias e que eu também possa encontrar aqui. Gálatas 5, 22 e 23. Nós temos aqui que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade, que pode ser traduzido também como delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele ainda complementa que contra estas coisas não há lei. Então, pense nisso. Nessa noite e em toda a sua vida, pense se as pessoas que têm falado ao seu coração têm gerado em você, na vida das pessoas, e têm demonstrado na própria vida delas esses frutos. A pessoa que fala de Deus com tanta propriedade, ela gera na vida das pessoas e na sua própria vida ela demonstra amor, ela gera e demonstra alegria, ela gera e demonstra paz, ela gera e demonstra paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, ela gera e demonstra mansidão, ela gera e demonstra domínio próprio. Isso tudo vai indicar para nós se aquela pessoa está falando do Espírito mesmo, se aquilo que ela está falando provém do Espírito ou não. Essa guerra espiritual existe o tempo todo. Em vários momentos nós também falamos de nós mesmos, mas nós precisamos nos atentar a isso para que não sejamos enganados, para que não nos desviemos do verdadeiro Evangelho de Cristo, ao qual o maior mandamento, como ele mesmo diz, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém?
que nessa noite essa palavra fique guardada em seu coração. Amém? E que essa palavra também possa gerar salvação na sua vida e na vida de todos que nos ouvem aqui, que participam desse grupo de oração. Amém? Que ela consolide nossa salvação em nome de Jesus. Amém?